alguém controla não só o que você faz, mas também como, quando e até onde você faz, o resultado é estresse. Pois a fronteira que separa a experiência do trabalho como cura ou o trabalho como sintoma tem nome: autonomia. De engajamento à segurança psicológica, passando sim por aumento de produtividade, os benefícios da autonomia são muitos, mas só quando existe nas condições certas. Hoje, a gente vai descobrir que condições são essas e compreender como isso é capaz de transformar vida e trabalho, agregando saúde, sentido e significado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no 4º episódio de Segure-se Quem Puder. No último episódio, eu falei sobre limites, o contorno simbólico que ajuda as relações a se manterem vivas e produtivas. Mas limite está assim, ó, coladinho em autonomia, que é o 3º pilar da tríade do bem-estar psicocriativo. Porque limite sem autonomia é só controle, sabota a competência e motivação. Mas também autonomia sem limites, na verdade, nem é autonomia, é abandono de gestão. E muita gente faz confusão com isso, viu? Mas hoje eu tô aqui para colocar os pingos nos is. Eu gosto de definir autonomia como a capacidade de dizer o próprio nome, autonomia. Isso quer dizer que para ter autonomia, você precisa saber quem você é no sentido mais prático mesmo e menos filosófico. Quem você é do ponto de vista da sua competência e responsabilidade. No trabalho, a clareza sobre o cargo que você ocupa, o que esperam de você e o que você é ou não capaz de entregar é o que lhe habilitará a autonomia. Pela perspectiva pessoal, você sentirá autonomia quando souber o que deseja para si e como pode correr atrás disso. É por isso que esse é o 3º pilar da tríade do bem-estar psicocriativo, porque não existe estar bem psiquicamente sem autonomia. Nem existe vida criativa impregnada de sentido e significado sem essa competência. Para o psicólogo Carl Jung, saúde mental está diretamente relacionada à qualidade do que ele chama de processo de individuação, ou seja, do movimento que cada pessoa é capaz de fazer na direção de ouvir e atender o seu próprio self, a sua essência existencial, aquilo que te é único e que te diferencia dos demais. Por isso o nome individuação. Quanto mais você se conhece, quanto mais você se organiza para atender os seus desejos, anseios e sonhos, e quanto mais você faz isso de forma ética, mais chance você tem de desfrutar da sensação de realização, plenitude e felicidade. E mais você se aproxima de viver uma vida preenchida por sentido, propósito e significado. E quanto mais você se esquivar dessa escuta de si mesmo, desse caminho de realização, mais o seu corpo vai te avisar com sintomas e adoecimento, não só mental, mas também físico. Autorrealização, bem-estar psíquico e criatividade são o cerne do meu TEDx e do meu livro. Mas neles eu estou discutindo isso pela perspectiva da educação, da formação e do desenvolvimento humano. Aqui, nesse videocast, o meu foco é trazer a perspectiva da nossa relação com o trabalho. E para isso, eu vou voltar no que eu disse lá no início. Que a autonomia é o que separa a experiência do trabalho como cura ou do trabalho como sintoma. Pois bem, o trabalho é percebido como cura quando ele incentiva a autonomia das pessoas, ele contribui para a sua autorrealização, mas é definitivamente adoecedor quando a rouba de nós. E o grande problema está no quanto pessoas e empresas mal compreendem o que de fato é autonomia ou transformam em discurso o que deveria ser prática. A Harvard Business Review publicou um estudo que ilustra bem isso. Em quando a autonomia ajuda na performance do time e quando não, os autores mostram que a autonomia impulsiona a produtividade e a inovação quando existe suporte e alinhamento. Mas pode se tornar um risco quando o líder se ausenta e a equipe não sabe o que está fazendo. E é aí que eu gosto de provocar. Toda a autonomia funciona. O que não funciona é a má compreensão sobre o que ela realmente é. A autonomia mal entendida vira abandono. Bem estruturada, vira potência. Amy Edmondson, pesquisadora de Harvard e referência em segurança psicológica, explica isso num gráfico muito simples e poderoso. De um lado, o eixo da segurança psicológica e do outro, o eixo da responsabilidade. Quando ambos estão em falta no trabalho, as pessoas caem na zona da apatia. Aparecem, cumprem o básico, mas estão emocionalmente desligadas. Já com muita segurança, mas pouca responsabilidade, aparece a zona do conforto. O ambiente é leve, é seguro, mas o desempenho é baixo.
No extremo oposto, quando a cobrança é alta, mas a segurança é pouca, surge a zona da ansiedade, onde o medo de errar paralisa. Eu gosto de chamar muita atenção para essa zona, porque é nesse ponto que acontecem os maiores números de burnout. Acontece com profissionais que estão muito comprometidos com os desafios, com as suas entregas, mas eles não se sentem confortáveis em pedir ajuda, nem admitir quando estiverem com dúvida. Eles até sabem o que precisa ser feito, mas trabalham com a sensação de andar num campo minado. Eles precisam se provar o tempo todo, porque sentem que qualquer erro pode custar a sua credibilidade. Então, eles vão se esforçar o dobro, revisar tudo 10 vezes, evitar conversas sobre o que eles não dominam e o resultado disso é viver à beira de um burnout e ainda levar o negócio para a direção oposta da evolução e da inovação. Só quando esses dois fatores, segurança psicológica e desafio/responsabilidade, se equilibram, é que a gente chega na zona de aprendizado, o território da autonomia saudável, onde há liberdade para tentar, errar, perguntar e inovar com propósito. Você tá curtindo até aqui? Então aproveita para já deixar sua curtida e se inscrever no canal. Esse e outros temas estão no meu portfólio de palestras e de treinamentos corporativos. Se você quiser saber mais, é só acessar soulera.com.br. No ambiente de trabalho, a autonomia é o que diferencia o engajamento genuíno do simples cumprimento de tarefas. É o que transforma o eu preciso em eu quero e eu posso. E quando isso acontece, o impacto é visível em produtividade e em bem-estar. Mas para isso, essa autonomia precisa estar atribuída considerando 4 condições muito claras. Primeiro, a capacidade específica técnica. Segundo, os recursos disponíveis. Terceiro, a noção clara do resultado que está sendo esperado. E quarto, o compromisso com os limites combinados. Sem esses 4 pilares, a autonomia vai virar só um discurso ou então abandono de gestão. Vamos levar eles para a prática, então? Bom, eu quero que você liste de 1 a 3 desafios ou tarefas com os quais você está hoje comprometido e para cada um deles você vai refletir. Eu me sinto capaz para realizar isso que eu estou atribuído? Eu tenho os recursos disponíveis para executar? Ou eu tenho abertura para requerer aquilo que eu preciso? Eu tenho clareza sobre o resultado que é esperado de mim? E quarto, eu estou de acordo com o que foi combinado, inclusive com o prazo de entrega e os outros limites? Esse exercício é um espelho da sua autonomia real e ele vai te ajudar a perceber se você tem ou não liberdade no trabalho e se ela está sustentada por clareza e por responsabilidade. Para receber o resumo desse episódio e esse exercício em PDF, para participar dos nossos desafios coletivos e acessar conteúdos complementares, esteja no Clube do Bem-Estar Psicocriativo, que é o nosso grupo gratuito, fechado e exclusivo no WhatsApp. Ao contrário do que muitos pensam, o desafio da autonomia não é sobre soltar o controle, mas necessariamente considera aprender a confiar. E é por isso que confiança será o tema do nosso próximo episódio. Até lá, não se esqueça, a autonomia é o que vai te aproximar da sua autorrealização, vai te fazer viver uma vida com mais sentido e trabalhar com mais propósito e produtividade. Um beijo e até o próximo episódio.